Olá, galera, com vocês mais uma vez aqui, professor Lisão. Hoje eu vou falar de uma coisinha não tão diferente, falar do exercício. Vai ser uma aula rapidinho, não vai ser tão longa essa aula, tá? É mais para responder uma pergunta de um pessoal que eu recebo bastante no bate-papo convencional. O que aconteceu durante a pandemia? As pessoas saíram de um espaço macro e passaram para um espaço micro, o que significa perderam toda a sua liberdade pelo problema da pandemia. E então houve o processo é, de reclusão, vamos colocar assim, que foi uma reclusão, todo mundo ficou preso dentro de casa, e muitas pessoas reagem de forma diferente. Ou seja, nós temos uma individualidade biológica. E essa individualidade biológica acontece o quê? Cada um recebe uma notícia, a mesma notícia, de forma diferente. Vai depender muito de como é essa pessoa, correto? Então, por exemplo, cada pessoa recebe um soco do Mike Tyson na sua época de ouro de uma forma diferente. Se eu recebesse um soco do Mike Tyson naquela época, claro que eu não estaria falando mais com vocês aqui. Já estaria a 7 palmos do chão, claro. Então, o que aconteceu com as pessoas? Então, as pessoas começaram, quem não tinha o hábito, mas gostava, mas não tinha o hábito, e até quem não tinha o hábito, pessoas começaram a fumar, porque ficaram presas dentro de casa, algumas trabalhando, outras não. O consumo de bebida alcoólica aumentou, de vários tipos de bebida alcoólica. Eu tenho um amigo que trabalha com essa área, ele falou assim que foi um negócio absurdo. E acontece que o que apareceu muitas patologias. E uma delas, que eu vou falar agora, que é a depressão. Síndrome do pânico também. Todos os processos de pessoas que já tinham essa, vamos dizer assim, condição, né, de ter algumas doenças, e aí foi disparado o gatilho, que foi a pandemia. Então, esse trabalho aqui, ó, é um trabalho que foi feito em 2022, né, da pesquisa, sociedade e desenvolvimento, né? Os efeitos benéficos do exercício físico no tratamento da depressão. Foi uma revisão, tá? Então, eles pegaram trocentos mil artigos e aproveitaram só alguns, que eles fazem a, a leitura e ver aquele que está dentro dos padrões dos autores, correto? Então, esse trabalho foi relacionado à depressão e o que o exercício pode fazer. Então, todo mundo já sabe que o exercício é um processo, é um meio que auxilia inúmeras patologias. Isso eu não preciso é, deixar falar para vocês, porque já está bem claro na literatura. Então, eu peguei algumas partes desse artigo, que eu vou deixar no final para quem tem interessante, e que nós vemos hoje nas academias. Como eu já trabalhei bastante em psicologia, eu li muito, leio, né, bastante sobre psicologia, porque, vou falar bem assim, quando eu era atleta, eu tinha um problema psicológico, né? Treinava pra caramba, tipo leão de treino, na competição eu não soltava nada, não saía. E aí eu só melhorei depois que eu fui com psicólogo, passei com psicólogo. Mas eu já vinha desde a faculdade gostando dessa matéria. Então eu comecei a ler muito a respeito disso. E então os efeitos negativos, né, da depressão relacionado ao exercício, relacionado a resultados para quem é atleta, que é muito importante trabalhar com a psicologia. E a depressão, hoje, né, ela é uma das maiores causas, né, no mundo, não é só aqui no Brasil, não, tá? E que ativa, né, ou acomete todas as pessoas. Então, ele ataca as pessoas, afetando diretamente o seu cotidiano. Então, por exemplo, as pessoas ficam alteradas no trabalho, as suas relações sociais também alterada, família e outras. Tem pessoas que se fecham, tem pessoas que, como eu falei no começo, é, direcionaram para a bebida alcoólica e aí eles perdem a concentração de várias coisas, inclusive do trabalho, do estudo. E a depressão, a pessoa ela se fecha naquele problema e não vai atrás do resultado. Claro que
como a gente falou na individualidade biológica, nem todo mundo consegue receber um impacto da mesma forma. Tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que não conseguem. É como você pegar uma pessoa que vai para a linha do empreendedorismo, tá? Ela vai, mas quando ela começa a pegar as barreiras, ela e começa a enfrentar, ela desiste, porque ela não aguenta a pressão. Então, a depressão, ela apareceu bastante e alterou muito a vida das pessoas. Então, como eu estava falando naquela hora, eu vejo muito nas academias. Às vezes, você vê pessoas que vão na academia, ela não vai para treinar, para ter resultados. Ela vai para aliviar, porque o exercício faz bem para ela. E o processo do exercício ajudou muitas pessoas que entraram nessa depressão, tiveram esses problemas psicológicos, síndrome do pânico, correto? É uma das coisas que as pessoas querem ficar fechadas dentro do quarto, não quer sair. Então, o exercício é um fator muito importante. Por isso que o exercício pode ajudar, sim, o exercício ajuda, é importante aliado na prevenção e tratamento da depressão. Isso já está totalmente comprovado. Porque ele promove o bem-estar. E quando você está com uma parte psicológica bem, tudo funciona. Quando você está nervoso, irritado, alterado, nada funciona. Muitas pessoas não comem, outras pessoas comem como uma doida, correto? Então, é esse processo que, que deve ser tratado. A pessoa com depressão, né, ela vai para a academia e ela vai para se socializar. Muitas tentam se socializar. E aí os profissionais que estão lá nem sempre estão atentos a esse processo ou a essa pessoa. E aí ele faz o quê? Manda exercício. E às vezes nem sempre o exercício ajuda. Então, vou falar até uma parte de treinamento. Quando você treina forte, tá? Independente da modalidade esportiva, você treina forte, o seu corpo tem liberações hormonais, todos já sabem disso, nenhuma novidade. O sistema nervoso é alterado, então as pessoas que treinam excessivamente forte, ela fica um pouco alterada, não que ela sai dando porrada em todo mundo, mas o sistema nervoso fica totalmente alterado, porque ela treinou forte, correto? Se uma pessoa está com depressão e ela treina muito forte, o profissional que vai atender ela não está atento, ela também não fala, em vez dela sair melhor do exercício, ou lá da academia, seja do boxe, seja de onde for, ela sai mais irritada. Então, ele não volta mais, provavelmente não vai voltar mais para a academia para fazer exercício. Então, é claro que o profissional que está lá, ele não tem como até saber que essa pessoa está com depressão. E normalmente essa pessoa não vai falar. O personal trainer, quando ele é contratado, ele já tem deve ter, né, ou deveria ter, uma habilidade maior na sensibilidade de perceber quando o seu aluno não chega bem. Tá? Então, às vezes, só de olhar pelo o contato quase que diário com o seu aluno, ele já percebe se o aluno chegou e não está bem. Não que ele esteja depressivo, mas ele pode estar entrando numa depressão, mas ele pode estar cansado, ele pode estar nervoso. O trabalho, se ele foi treinar à noite, o trabalho foi mal, ele brigou com um monte de gente, brigou com mulher, esposa, seja lá que for, correto? Teve um dia não muito bom. Então, ele chega para treinar, e se você tem um programa, o personal fez um programa para ele, uma periodização, e o cara quer seguir aquele programa, não vai dar certo, ele vai ser irritado. Então, é necessário saber o que aplicar com essas pessoas que chegam alteradas, ou pessoas que estão dentro de depressão. Então, o exercício é bastante importante, tá? É um aliado nessa prevenção e no tratamento, né? E aí ele promove o bem-estar para as pessoas. Como eu falei na parte psicológica, quando você está bem, tudo funciona. Tudo é bacana, porque o impacto que eu falei da porrada do Mike Tyson já vai ser mais fraco. Quando você está depressivo, você está nervoso, você está irritado, encostou em você, a pancada é grande, tá? Então, a sua qualidade de vida vai melhorar relacionada a isso. E nessa conclusão desse trabalho, eles fizeram que o exercício físico é fundamental, né? Para esse tipo com depressão, como falei no slide anterior, mas a prática orientada, ela pode trazer, a prática orientada pode trazer de volta esse prazer, tá? Em desempenhar as atividades dele do dia a dia, tá? Que antes ele já não fazia, já não estava tendo prazer em fazer, tá?
E aí ele devolve a esperança, a expectativa, está enxergando a vida de uma forma totalmente diferente. Como eu falei, tudo dá certo. Vocês já perceberam, todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar, porque todo mundo passa por um deserto em um momento. Pode ser longo, pode ser curto. Então, tem uma frase que eu uso bastante, que não é nenhuma novidade, nem a frase é minha também, mas eu falo assim, eu falo muito pro meu moleque do basquete. O que você acertou, esquece. Olha o que você errou. Tá certo? Então, se você já acertou, então isso já, beleza, vamos ver o que errou, tá? Mas não fica pensando no erro, tenta acertar, ok? Então, esse é o recadinho de hoje, e é um pouco fora do que a gente fala sobre treinamento, mas é importante hoje em dia que as pessoas mudaram bastante. Como eu falei já umas outras oportunidades, é, os clientes hoje de personal, eles são diferentes, como alunos de academia, são diferentes de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Cada dia, esses alunos estão sendo de forma diferente. Hoje, as pessoas são mais sensíveis, a grande maioria são mais sensíveis, então elas estão suscetíveis a ter síndrome do pânico ou síndrome do medo, tá? Ser depressiva, ter os processos psicológicos totalmente alterados, e os exercícios bem orientados, tá? É muito viável e muito benéfico. Vocês estão vendo aí no curso de personal trainer, eu dou vários módulos e falo bastante sobre a respeito de como abordar os alunos, como captar esses alunos, gatilhos mentais, como você deve ter utilizado. O dia a dia é importante. Entra lá na minha bio, tá? E veja, você que é personal, venha conhecer esse curso.